aspas. Beleza. Bora lá então, pessoal? Vamos começar? Vamos lá, pessoal. Então, hoje é o dia 3 do nosso intensivão da matrícula e o dia 3 é o dia do speech, uma parte muito importante, né, dos 7 passos. E a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre como é o nosso speech, quais são os pontos que a gente acha importante e a gente abre para dúvidas como temos feito todos os dias aqui, tá? O meu speech, o do Tarek, que a gente gosta sempre de falar, né? Para quem ouve o nosso podcast, a gente fala isso todas as vezes. O speech fechando portas, fechando janelas, não deixando lacunas, né? Então, o speech, na minha cabeça, é sempre estruturado em duas partes. Primeiro, a questão do tempo, para eu fechar essa questão com o cliente. Depois, a metodologia, para eu fechar essa questão com o cliente, antes de seguir para o fechamento. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é: eu não gosto, e o Tarek também não, tô falando por ele, mas sei que não, de um speech que embola a questão do tempo com a metodologia. Porque justamente aqui, né, lembra, na DI a gente falou assim, ó, fulano, vamos lá, se não couber no tempo, no orçamento ou não gostar da metodologia, você me fala, né? Agora, se couber no tempo, na metodologia e no orçamento, você me fala também e a gente faz sua matrícula. Então, os 3 pontos aqui chave são falar dessas 3 coisas. Então, quanto mais claro, melhor. Ó, então, vamos lá. Um dos pontos era tempo. Vamos falar de tempo? A plataforma funciona assim, assim, assado, né? Encaixou para você, aí fechou essa porta e aí vai para a metodologia, tá? Isso é o conceito, tá? É isso, Tária, que tem alguma coisa para acrescentar? Concorda? Perfeito, é isso mesmo. Beleza. Não, é isso mesmo. Beleza. Então, gente, como é que eu faço o meu speech? Super rapidinho, né? Não é a parte mais longa aqui do negócio. A gente tem que lembrar de, com as informações que a gente pegou na conexão, usar elas aqui no speech para encantar a pessoa, né? Então, mas deixa eu falar primeiro da questão do tempo. Eu vou falar como eu faço, de repente o Tarek fala como ele faz também depois, tá? Bom, eu falo assim, fulano, primeira coisa que assim, eu apresento ao WhatsApp nessa hora, tá? Então, o meu speech começa assim. Fulano, você já ouviu falar na WhatsApp? Não. Ah, legal. A WhatsApp é a maior escola de inglês da América Latina. A gente está no mercado já há 25 anos ensinando inglês só para adultos, tá? E há mais ou menos 2 anos atrás, a gente lançou essa plataforma digital aí que o Jean se matriculou e te indicou, tá? Fulano, você conhece o Netflix? É assim que eu abro o meu speech e entro nessa abordagem do tempo. Ah, conheço. Eu não falo se você gosta ou nada disso, ou se você tem. Eu falo, você conhece? Conheço. Bacana. Por que que eu tô falando Só, isso? só um comentário nessa parte que você gosta ou você conhece, é bem importante, porque você gosta da Netflix? Não, não gosto. Cara, acabou com o teu speech, né? Se o cara falar que não gosta. Matou. Uhum, Porque, cara, não gosta. Ou você assiste Netflix? Não, não assisto. Cara, matou teu speech, entendeu? Porque é uhum. baseado na Netflix. Então você É. conhece a Netflix, entendeu? Todo mundo conhece. Se não conhece. Ou você tem Netflix, pode perguntar também, não tem problema. Mas Mas você conhece é conhece. melhor, né, Tarek? Porque quem não conhece, né? Exatamente. Então, Perfeito. essa Então, base. você conhece o Netflix? Ah, conheço. Ah, bacana. Por que que eu perguntei isso? Porque a WhatsApp, essa plataforma, a gente se inspirou no Netflix, tá? Para fazer esse produto. E da mesma forma, aqui você vai ser um assinante e você tem o acesso ao conteúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, fulano, não vai ter aquele problema de horário, né? Porque você não tem hora marcada. Então, você pode fazer à noite, depois do seu trabalho, de final de semana, aos domingos, no intervalo, na tua hora de almoço, liberado, tá? E além disso, fulano, as aulas são aulas bem curtinhas, de meia hora de duração, mais ou menos, tá? Por quê? Cara, eu sei que a vida é muito corrida. Não adianta falar que você vai chegar em casa e ter pique para fazer uma aula de 1h30, 2 horas. Então, aqui é mais enxuto. Mas se você quiser fazer mais de uma aula na sequência, também não tem problema. Mas a gente faz bem objetivo e enxuto, porque é assim que funciona para o adulto, tá? Pronto, gente, é isso. Entendeu? Entendi. Legal. Resolve o seu problema de tempo? Resolve aquela questão que você me falou que a tua vida é corrida? Ah, resolve. Não, desse jeito eu consigo encaixar. Beleza, que bom. Então vamos lá. Já que encaixou no tempo, deixa eu te explicar a metodologia, tá? Deu para entender essa parte? E É ver só como isso.
E como é importante essa pergunta do resolve a tua questão do tempo. Se o cara falar que não resolve, cara, você nem segue mais, entendeu? Porque, cara, ali você já vê se vai seguir ou não, entendeu? Porque Isso. se o cara falar, não, não cabe, mas não encaixa, você, não, é que é muito corrido mesmo, já aconteceu. Então, daí, cara, então para você nesse momento não seria problema, não, nesse momento não. Às vezes você falhou alguma coisa na DI, chega na parte do tempo, cara, ou o cara combinou e se arrependeu, ali, às vezes ali você já puxa. Então você vai fechando a porta, porque se lá no final ele falar que não cabe no tempo, você vai falar, cara, mas eu perguntei se cabia, você falou que cabia, o que aconteceu? Entendeu? Ele não vai usar essa desculpa para fugir, entendeu? Do Isso, tempo. exatamente. E também, Tarek, porque aqui eu vou tirar as dúvidas dele com relação a tempo. Então vamos lá. Deu para entender? Cabe no teu tempo, fulano? Tá, mas calma aí, deixa eu só entender. Tem que fazer aula todo dia, então? Não, não tem, fulano. É liberado, né? Eu recomendo você fazer pelo menos 3 vezes por semana, mas o acesso é liberado, assim como é no teu Netflix. Percebe? Eu não quero essa pergunta vindo assim, ó, cabe no bolso, lá no fechamento, e a pessoa falando, não, deixa eu entender, mas tem que fazer todo dia, né? E quando a gente aborda bem claro, ó, vamos falar de tempo, encaixou? Né, funcionou, aqui ele já vai fazer as perguntas. Aí a gente realmente fecha essa porta. Uma vez que eu esclareci as dúvidas, que tirou as objeções que ele possa ter quanto a tempo, aí eu falo, poxa, que bom! Então, já que cabe no teu tempo, vamos falar de metodologia. Eu estou afirmando para ele, ó, não vem você me falar que não cabe no tempo depois, hein? Já que cabe no teu tempo, eu vou prosseguir aqui. Meu speech é sempre com essas perguntas e essas afirmações em cima, entendeu? Beleza? Daí, metodologia, gente, como é que eu faço? E eu vou fazer a minha, o Tarek faz a dele, porque deve ser diferente, cada um tem o seu jeito, né? Não é para vocês copiarem, é para vocês entenderem o conceito, tá? Então, eu falo assim, beleza, Cíntia, então olha só, o objetivo aqui na WhatsApp é justamente ensinar o adulto a se comunicar bem no dia a dia, tá? Você vai ver que o nosso curso é bem imersivo, bem focado na comunicação. Eu acho que é o que você precisa, pelo que você me falou, né? Então, assim, a gente tem módulos de estudos, tá? Nós temos o módulo iniciante, temos o módulo que a gente chama de travel, onde a gente aborda situações de viagem e do dia a dia, e o módulo de inglês para trabalho, que eu sou apaixonada, onde a gente aborda ali um tom mais profissional e situações voltadas realmente para esse ambiente, tá? Então, você escolhe ali o tema que você quer estudar, né? E ali você começa a sua aula de meia horinha. Primeiro, você vai assistir um mini documentário, realmente como se fosse episódio de um seriado do Netflix, mas é nosso e é a mesma qualidade, é tudo feito nos Estados Unidos, é muito legal. E aí você vai assistir ali uma cena. E aí, gente, eu vou dar um exemplo de uma cena. Qual vai ser o exemplo que eu vou dar? Justamente o que ele quer ouvir, com base no que ele me passou na conexão. Então, se ele quer o curso porque, sei lá, para viajar para fora, eu vou falar do módulo travel. Então, vou falar, por exemplo, você vai assistir ali como é que é chegando no aeroporto, passando na imigração e entrando nos Estados Unidos, né? Toda aquela questão que envolve o comecinho da viagem, como é que é chegando no hotel, fazendo check-in, entende? Então é nessa hora que eu vou mostrar para ele eu resolvendo o problema que ele me apresentou na conexão, é através desse exemplo, tá? Aí eu vou dar esse exemplo e vou falar, bom, feito isso é só para te situar ali no tema. E aí a gente entra com uma videoaula de vocabulário e uma videoaula de gramática. E ali, fulano, a gente vai te ensinar as palavras, as gírias e a gramática, mas sempre com base no documentário que você assistiu. O que eu quero dizer com isso? Não é uma aula daquelas que, hoje eu aprendi o verbo to be no curso de inglês. Não. A gente vai te ensinar essas questões técnicas, todas as competências que você tem que aprender, mas já pensando que a Cíntia tem que se virar sozinha quando ela estiver lá no restaurante, no perrengue, percebe? Eu sempre passo a pessoa, sempre falo isso. É como que a Cíntia vai se virar sozinha naquela situação. Tá entendendo, fulano? Tô, beleza. E assim, ó, os professores que lecionam essas videoaulas, eles são todos nativos da língua inglesa, tá? Então, você vai aprender de americanos, de ingleses, de pessoas nativas, porém, eles sabem falar o português fluente, tá? Por que que isso é importante, fulano? Porque para você me falou que teu inglês é bem básico, né? É muito importante a gente aprender com o nativo, mas se eu te colocar para fazer uma aula agora só em inglês, você vai bugar, não vai entender muita coisa, né? Então, você pode assistir aqui as aulas ou no modo bilíngue, onde o professor vai explicar conceitos e conteúdos em português, tá? Mas você tem ali a pronúncia perfeita de um nativo.
Ou você pode assistir a aula toda só em inglês, ou até revezar entre um modo e outro. Deu para entender, fulano? Deu. Aí é a minha pergunta. Legal. O que que você acha dessa metodologia mais objetiva, tá? É isso que você precisa? Aí ele vai fazer as perguntas dele ali, sempre uma coisinha ou outra, né? Ah, entendi, mas sei lá, e daí às vezes eu complemento, como por exemplo, ó, para você eu até sugiro, eu tenho muita gente que tem o inglês básico, que realmente reveza o modo bilíngue e o modo somente inglês. Então, por exemplo, se você, como você precisa muito do inglês profissional, pega o módulo business e devora ele. Você assiste a aula no modo bilíngue primeiro, depois você repete ela no modo somente inglês, você vai reforçando. Né? Para outras pessoas eu falo, cara, pega no teu trabalho, você falou que você tem uma hora de almoço, põe o fone e assiste uma aula. Eu dou uns complementos, tá? Mas a base é essa. Acabou. Aí eu pergunto, e aí, o que que você acha dessa metodologia mais objetiva? Cabe para você? É isso mesmo? Puxa, é isso mesmo. Cara, não tem por que eu ficar falando mais nada, entendeu? Eu simplesmente falo, que bacana. Sabia que você ia gostar, né? Igual a fulana gostou. Então, assim, cabe, né? Entendeu a metodologia, então, já que cabe no tempo, e já que você gostou da metodologia, a gente vai falar, então, de valores, vamos falar do bolso, né? E acabou, gente. Daí eu falo, então, aí eu faço aquela DI pré-fechamento, né? Eu falo, então tá bom. Então eu tô entendendo aqui que se couber no teu bolso, você vai ser um aluno nosso também, assim como a fulana. É isso mesmo, né? Só confirmando ali comigo, né? Tipo, falando alto para ele confirmar. É isso mesmo. Aí eu vou pro fechamento. Perfeito. Eu fiquei com vontade de me matricular e ela não deu detalhe nenhum da plataforma, vocês viram, né? Vocês viram É. como menos é mais, né? Porque, cara, ela não se aprofundou no business, não se aprofundou no travel, não se aprofundou no series. E, cara, e foi explicando, entendeu? Explicou toda a plataforma, não falou de guia de pronúncia, não falou de guia de vocabulário, guia gramatical, entendeu? E mesmo assim, cara, não sei vocês, eu achei, tipo, eu me matricularia se ela me explicasse, entendeu? Eu achei uma plataforma boa pelo que ela explicou. E foi um negócio objetivo, entendeu? Então, o speech é um negócio objetivo. A gente sempre fala no podcast, né, que menos é mais. Porque, cara, você não precisa falar tudo que a plataforma tem, entendeu? Deixa o cara se surpreender quando ele entrar na plataforma, deixa ele se surpreender. Porque às vezes você faz um speech muito longo, falando todos os detalhes da plataforma, e, cara, a pessoa desconecta, ela até esquece que você falou lá no começo, entendeu? Porque é muita informação. Ninguém gosta de muita informação. Você se perde com tanta informação, sabe? É a mesma coisa você chegar num restaurante e olhar aquele cardápio com trocentos milhões de opção de pratos. Cara, você se perde para escolher o prato, entendeu? Você fica em dúvida do que você vai querer e tal. O speech é a mesma coisa, você fica em dúvida. Cara, mas pô, isso aí me atraiu. Cara, mas não sei. Acaba esquecendo o que você falou lá no começo, né? E fica cansativo, né? O cara cansa de você falar, entendeu? O cara quer, cara, primeiro que ele quer um negócio objetivo, porque as pessoas são corridas, né? Então eles querem uma apresentação mais objetiva. E segundo que quanto menos você falar os principais pontos, melhor. E você foca no que o cara realmente precisa, entendeu? Igual ela fala do business, do travel e do series. Mas ela dá uma aprofundadinha ali no exemplo do business, por exemplo, entendeu? E vai, entendeu? E segue adiante. Achei bem Isso, bacana ali. bacana. 2 pontos só que eu queria falar. Não tem como fazer um speech bom se eu não tiver a dor da pessoa que eu captei lá na conexão. Porque se o cara só quer o inglês para trabalho e eu ficar falando da Disney, não vou vender, tá? Não tem como, por isso que um passo é amarrado no outro. Esse é um ponto. Outro ponto esqueci o que que era, mas enfim. Eu vou abrir mais coisas conforme a pessoa for me perguntando e eu também sentir o perfil dela. Esse é o grosso que eu faço 90% das vezes. Em 10% das vezes eu vou falar, então, e para você, né, já que você está buscando uma promoção e tudo mais, não se preocupa que a cada 50 horas a gente já emite um certificado para você, tá? Então, você não tem que esperar acabar o curso para atualizar o teu currículo. Isso é uma coisa que eu só vou falar para quem precisa ouvir, entendeu? Lembrei qual era o outro ponto. Na minha cabeça, existe uma curva ali de empolgação, excitação da pessoa, né? E é nessa hora que a gente capta ela, que ela tá vendida. É na hora que ela imaginou que ela resolveu o problema. Então, quando eu falei para o Tarek que quer ouvir exatamente do business, que eu vou resolver esse problema, que eu falo, ó, justamente a aula aqui, a gente vai te ensinar como o Tarek vai se virar nessa situação, fazendo uma reunião que você falou que você precisava fazer e blá, 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 blá.
Nessa hora ele tá vendido ou não, né? Eu vou saber ali. Se ele falar, pô, show, cabe para mim, adorei, e eu continuar, poxa, que legal, só para você entender mais um pouquinho aqui da plataforma. Aí tem a ferramenta do speech, que é muito legal, que você grava e ouve. Aí tem o certificado. Aí tem um guia de gramática que fala de A, B, C, D, E, E. A curva dele já foi no pico e ele já tá caindo. Aí quando ela tá caindo, eu vou falar, e aí, quer fazer? Dá para entender o que eu tô falando? Você tem que falar o e aí, quer fazer aqui, ó. Amei! Show! Vamos fazer? Entendeu? Por isso que um speech longo, às vezes, não direcionado corretamente, o inglês, o cara fala, eu gostei, mas... Entendeu? Mas... Desconecta, né? Uhum, exatamente. Perfeito. Beleza. Vamos abrir para pergunta? Ou você quer falar Vamos. alguma coisa, Thalia? Não, acho que basicamente é isso, é ser mais objetivo no speech, né? O meu speech ele é um pouco diferente do teu, mas na mesma base. Eu tenho o meu esqueleto ali, né? Para apresentar. E daí, de acordo com o que a pessoa vai falando ali, prefiro para business. Eu dou uma aprofundada. A parte do Series, o business e o travel, eu falo bem por cima também, entendeu? Eu só explico, tem o módulo Series, que é para iniciantes. Eu faço meio por cima. Daí, se a pessoa precisa para business, eu dou uma aprofundadinha no business, entendeu? Se a pessoa precisa para viagem, eu dou uma aprofundadinha no viagem. Então, é dessa forma. É você ser objetivo e saber exatamente onde você tem que pegar a pessoa. E evitar de fazer um speech muito longo. Foca mais em conectado que fazer o speech, entendeu? Tipo, se quer investir mais tempo, você gosta de investir tempo, investe na conexão, não no speech, entendeu? O speech é o objetivo. Uhum. Show. Vamos ver as perguntinhas, então. Pode falar, Enando. Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? O que acontece? Já estou há um tempo querendo deixar o meu speech um pouquinho mais curto, né? Que eu vejo que eu estou começando a ficar cansado, falando, não está muito objetivo. Né? A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: o que não pode faltar em um speech assim, mais objetivo? O que não pode faltar? Assim? Tá. Na minha opinião, tempo, né? Explicar que o acesso é liberado, aulas de 30 minutos, tal e tal. Na minha opinião, o fato das aulas terem um documentário, né? E aí a videoaula de gramática e vocabulário que são diferentes daquele inglês tradicional, né? Essa parte que a gente tem de mais objetividade e tal. E os professores nativos, que inclusive você vai ver que foi só isso que eu falei. Então, tempo, o Netflix e os professores nativos. Na minha opinião, é isso que não pode faltar. E na sua, Tarek? Eu acho que Netflix do inglês, tipo, ou Netflix, né? Isso é o básico. Intercâmbio online, eu sempre cito. É a mesma coisa que a Juliana falou ali eu sempre falo que é como se fosse um intercâmbio online. Para mim, eu acho importante. Questão do tempo, né? Você tem que ver se a pessoa encaixou e enfatizar essa questão das aulas e essa questão dos professores nativos que falam português e inglês. Isso é importantíssimo também. Mesma coisa. Isso, porque isso, cara, quando o cara vê que é professor nativo, que fala português e inglês, ele, pô, legal, cara. Até o que fala inglês, só inglês gosta, o que fala português e inglês também gosta, entendeu? Então, tipo, essa dos professores nativos acho que vende bem também. Acho que esses principais pontos aí, né? E focar na dor do cliente, né? Não é tempo, professor, tempo, Netflix intercâmbio online ou né? documentário, tipo, daí da forma que você... Nada que é adicional ou um a mais da plataforma, por exemplo, guia de gramática é o grosso do curso ou é um a mais? É um a mais. Né? Ferramenta da pronúncia é o grosso do curso ou é um a mais? É um a mais. No speech, você está tentando fazer a pessoa entender o que é o curso, tá? Então, assim, você tem que fazer ela pintar o curso na cabeça e nessa pintura você está resolvendo o problema dela. Ponto. A mais você usa conforme necessidade. Se eu perguntar, e aí, gostou da metodologia? Ele fala, não sei, tô com um pouco de dúvida. Mas que dúvida? Eu vou cavocando e aí eu vou tirando o coelho da cartola. Eu tô com um pouco de dúvida porque para mim eu preciso muito, sei lá, do writing, escrever. Não, fulana, tudo bem.
Você vai escrever aqui, tá? Aí eu vou abrir, tipo, dentro dessa estrutura que eu te expliquei, a gente vai trabalhar todas as competências. Então, tem exercícios ali de interpretação de texto, de escrita, que inclusive vão te avaliar, né? Ou então eu vou abrir, a pessoa fala, mas não, é muito focado para o dia a dia, o meu problema é a gramática. Claro que se ela já me falou isso na conexão, eu já vou falar de um jeito que eu não vou abrir brecha para ela falar isso, né? Óbvio, tá? Mas, enfim, vamos dizer que ela falou isso depois. Eu vou falar, não, fica tranquila, a gente tem ali um guia de gramática justamente para isso. Só que a diferença, fulano, é que esse guia de gramática, você estuda ele de forma pontual. Porque você precisa do inglês para se comunicar. Então, você vai aprender a se comunicar. E aí você tem esse guia com tudo lá na ponta da língua. Então, se o seu problema, se o seu calo no pé é verbo no futuro, aí você vai lá no nosso Grammar Guide, escolhe o verbo no futuro e você vai ter uma aula só disso, sem falar de contexto. Agora, eu preciso falar isso para todo mundo? Nananina, não, nunca. Entendeu? Isso não é o grosso do curso, isso é adicional. Exatamente. Beleza? Márcio? Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom? É o seguinte, no speech, eu uso a analogia da criança quando está aprendendo a falar. Eu converso com a pessoa, né? Porque aí eu falo da metodologia que é revolucionária do curso, como? Eu vou falar, vem cá, a criança quando aprende a falar, ela aprende gramática e vocabulário? Não, ela aprende a falar. Lá na frente ela vai ver o que é vocabulário e verbo, só que aqui é diferente. Você vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O foco é fazer você aprender a falar. Né? Eu uso isso no speech. Seria Sim, válido? eu adoro essa analogia, ela é muito boa mesmo. Legal. Também acho bacana. Uhum. Beleza. Tiago? Oi, pessoal. Sou eu, né? Beleza. Ô, Ju, peguei aí o finalzinho que você falou aí quando você finaliza o seu ali, que você perguntei aí, fulano, né? O que que você achou? Eu ainda faço aquele negócio de falar, fulano, me fala aí duas coisas, né, que você mais gostou e tal. Tipo assim, eu sei que esse duas coisas é legal, né? Mas tem casos que não encaixa muito. O que que vocês acham sobre isso aí? Às vezes eu acho que se eu falasse também que você falou o que que você achou e a pessoa falar uma coisa bem bacana, show de bola. Agora, se não, eu posso dar uma instigada, né? Porque termina ficando mais longo, né? O que que vocês acham sobre isso? Eu não É, uso o Tarek, usa sempre, né, Tarek? eu falo, eu gosto do como você achou, o que você achou do curso, na verdade, porque depois que eu termino a metodologia, eu falo, bacana, essa nossa metodologia aí, o que você achou? Porque os dois pontos importantes, né, fica um pouco fechado. O que você achou? O cara pode falar o que ele quiser. Daí, se ele falou, achei legal, bacana, e qual ponto que te chamou mais atenção na plataforma? Daí, depois dessa pergunta que eu pergunto se teve algum ponto que chamou mais atenção, entendeu? Mas primeiro eu pergunto o que a pessoa achou, entendeu? Para ver o que ela vai responder. Às vezes ela responde, gostei, porque tem professor. Às vezes você nem precisa perguntar e ela já aprende para ela. Agora, se a pessoa falar, gostei. Legal, e qual ponto que te chamou mais atenção aí na plataforma? Eu não pergunto dois, eu pergunto qual ponto que te chamou mais atenção. Porque só de ela falar alguma coisinha que chamou atenção ali, daí eu falar, tempo. Pô, tempo vai ser bem útil para você nessa questão de flexibilidade de horário. Sim, beleza, então. Então, se você gostar aí, então você gostou aí do curso? Gostei. Então, se o valor encaixar, você vira uma aluna hoje da WhatsApp? Viro. Legal. Então, vamos lá. Daí eu vou por valores, entendeu? O Thiago, só para complementar, eu dou uma manipulada na minha pergunta. Eu falo assim, ó, o que que você achou desse curso mais objetivo, né? Não falo só o que que você achou, tá? Eu dou uma manipuladinha, mas é o que o Tarek falou, se a pessoa me der uma resposta não muito convincente, porque nessa hora eu tô medindo a temperatura, tipo, tá vendido ou não, posso prosseguir ou não. Se eu perceber que a pessoa não tá muito dentro, eu falo, mas tá, o que que te chamou mais atenção? Então, tá, o que que ficou de dúvida, né? Então, assim, Ti, você faz isso sempre. Gente, não precisa estar engessado, cada cliente é um. Você já tem experiência para saber, tipo, não vou fazer essa pergunta ou vou, entendeu? Se precisar, se eu ver que o cliente não tá total na minha mão, eu vou falar o que o Tarek fala. Tipo, fala um ponto aí que te chamou a atenção. O que que mais vai te agregar? Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Beleza? Beleza. Verônica, pode falar. Boa tarde, pessoal. Ju, eu descobri que uma pessoa que estava atendendo ela
É uma fonoaudióloga. Eu descobri a dor dela, ela até falou que precisava muito de, às vezes, ter que levantar da cadeira dela e ir atrás de algum tradutor. Alguém me ajuda aqui nisso aqui, né? Aí eu, beleza, eu vou usar a gramática, liga, usar a parte do vocabulário. E aí conversei bastante com ela, inclusive ela também, enfim, no final ela não quis, porque ela disse que estava adotando uma criança já de 10 anos, que ia buscar em outro estado e que a prioridade primeiro era essa, mas que ela precisa muito. Primeiro, o principal era essa criança, depois ela ia ver o inglês. Mas ela me indicou mais umas 3 amigas, que até agora não consegui falar com elas. Uma me marcou, depois... mas eu não vou insistir ainda com elas, só que elas são fonoaudióloga também, trabalha com ela. E aí eu queria saber mais o que falar para ela para as outras, né? Com certeza, talvez seja mais ou menos a mesma dor, entendeu? Entendi. Você quer começar, Tarek? Pode começar, pode ela direcionar, pode. Ó, pelo que você falou, Verônica, que ela falou que às vezes ela estava atendendo e precisava levantar para buscar ajuda do Google Tradutor, é isso, né? Bacana. Então, eu focaria bastante na conversação mesmo, não na gramática e tal. É que ela precisa, eu não sei, mas ela, só para eu entender, ela precisa levantar para usar o tradutor, mas por quê? Ela atende um paciente que fala inglês? O que que é? Não, é que no documento parece que é tipo em receita ou então algum relatório que ela tem que estar digitando ali, e ela diz que às vezes se faz uma confusão, tem que buscar no Google, às vezes ajuda ela e outras vezes não, e ela tem que falar, vamos, me ajuda aqui para ver se está certo. Tipo Entendi. receita, eu acho. Agora eu entendi. Ó, por cima, eu iria mais ou menos na linha de, nas videoaulas a gente vai abordar vocabulário e gramática, justamente o que te falta aí, quando você está lendo seus documentos, né? Te falta base, te falta vocabulário para você entender o que está ali. E focar mais ou menos no business, que não é fonoaudióloga, mas assim, nesse ambiente mais corporativo. Então, eu daria um exemplo ali, por exemplo, né? Nos exemplos do documentário, eu falaria, você vai ter várias situações ali de ambientes corporativos, de reunião, de lidando com cliente, de lidando com documentação, e focaria, assim, nessa parte de vocabulário e gramática, Verônica, tá? Mais ou menos na linha do que você fez ali, tá? Talvez, por que ela não quis fazer na hora, talvez tenha sido... É difícil analisar assim, né? Porque são 7 passos, então é tudo amarradinho. Talvez ela não tenha entendido a DI, talvez na conexão você não perguntou assim, fulana, se encaixar para você e puder te ajudar a resolver esse problema que você tem hoje, né? E couber no teu bolso, no teu tempo, você está disposta a começar o inglês agora e resolver esse problema? Né? Essa frase é muito, ela é lá da conexão. Então, talvez tenha sido um problema disso, tá? Ou do speech, de que de alguma forma você não encantou ela a ponto. Mas, enfim, esses pontos aí para você refletir para tuas próximas. Nesses casos que a dor da pessoa não tem nada a ver com o curso, digamos, é para medicina, por exemplo. Eu quero ler artigos de medicina. Eu falo um pouco por cima também. Tipo, eu puxo um pouco do curso ali, falo por cima ali, falo um pouco, dou uma pinceladinha no business. Por exemplo, se é leitura, cara, eu falo um pouco do material didático, guia de gramática, entendeu? Tipo, ó, essa parte de leitura, você que precisa de ter materiais didáticos completos para você aprimorar a tua leitura, tua escrita, tua conversação, né? Tem guia de vocabulário, guia de gramática, para você aprimorar essa parte gramatical também. Então, eu dou uma pincelada nessa parte teórica, entendeu? Então, e daí eu pincelo meio por cima a parte do business, do travel, do dia a dia, entendeu? Ali nessa parte, eu falaria assim, na parte dos documentários, né? O bacana é que você vai assistir uma cena ali de diversos assuntos, mas você vai ter depois exercícios de interpretação de texto, que são extremamente importantes para você desenvolver a tua escrita, a tua leitura, entendeu? E ali você vai encontrar vocabulário de tudo que é coisa, incluindo esse ambiente corporativo, de trabalho, que você tem aí um pouco mais formal na tua documentação. Ela vai pensar, minha documentação é formal, entende? Sempre falando coisas, nem que seja uma palavra ou outra, que linka com o que ela te trouxe, entendeu? Apesar de que o business é lá, tipo, numa reunião de trabalho no escritório lá do Google, e ela é uma fonoaudióloga, se você falar de um jeito que dá para entender, que é um linguajar mais formal, mais profissional, é profissional, é para o meu trabalho, entendeu? Coisinhas assim que a pessoa vai comprando ali junto com você. Não aprofunda, sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria trabalha com construção e house cleaner, né? Então, House não tem nada a ver... Limpeza. Limpeza. Construção e limpeza. Então, não tem nada a ver com
tipo, com a parte de business. Mas daí se aprofundar, você vai conseguir negociar com o cliente, a gente vai te preparar para o mundo dos negócios, para o mercado de trabalho, entendeu? Então, você fala de acordo com o que a pessoa quer ouvir, entendeu? Porque é o inglês mais profissional, que vai te preparar aí para o mercado de trabalho e tal. Então, os caras, meu, legal, vai preparar para o mercado de trabalho. É a mesma coisa, entendeu? É o que a Ju falou ali, um inglês mais formal para o teu trabalho e tal. Você não aprofunda que vai negociar, vai falar de inovação, que para um fonoaudiólogo não precisa isso. Então, essas coisas você não aprofunda, entendeu? Isso. Beleza? Márcio. Pessoal, alguém querendo fazer alguma pergunta aí? Porque já é a segunda vez que eu levanto a mão. Se tiver, eu cedo a vez aí, não tem problema. Pode Segue falar. o jogo, cara. Pode? Então, já aconteceu isso 2 vezes comigo, né? E a Juliana sabe disso. Quando eu vou entrar na conexão, que a pessoa diz que fez um curso aí, chegou mais ou menos até o intermediário, beleza, acende o aluno na minha cabeça. Falei, vou ver até que ponto que esse cara sabe inglês. É igual aconteceu com aquela menina que eu te passei da live, né? Aí eu descobri que no final ela adorou a plataforma, mas que ela precisava mesmo era praticar, porque ela consegue ver filmes sem legenda, consegue fazer um monte de coisa. Eu falei, você tem certeza? E eu pergunto veementemente e falo assim, você consegue fazer determinadas coisas porque você não precisa de vocabulário, de gramática de inglês? Tudo bem. Você quer que eu te apresente uma pessoa? Porque aí eu não falo logo da live, entendeu? Porque a instrução é não falar. Mas entre deixar a pessoa procurar um lugar para fazer inglês e trazer para a gente, depois que eu já fizer as perguntas de maneira veemente, né, se ela quer ser realmente apresentada pela live, eu levo. Agora, se eu vejo que a pessoa nunca fez inglês, né, e já quer perguntar sobre interação com professores, eu nem dou resenha. Eu falo, cara, você precisa de vocabulário e de gramática. Você precisa, antes de andar, você já quer correr antes de andar, não. Seria essa a mesma técnica? Acho que sim, né? Ô, Márcio, cara, deixa eu responder essa. Primeiro, o que aconteceu? Depois que entrou a live, muita gente relacionou. Vocês começam a ver nos grupos que é comum, as pessoas falaram, perdi a venda só porque não tinha professor ao vivo. E a Ju, ela fez um negócio, eu também fiz, logo que entrou a live, todo mundo que falou que não fechou porque era professor, a gente ligou para essa galera. Cara, quantas pessoas fecharam com você, Ju? Zero. Aqui zero também. Então, cara, não é esse o problema, entendeu? É a Não, técnica. E, tranquilo. É por isso que eu vou sondando se a pessoa realmente está querendo. Eu não vou simplesmente mas, chegar e dizer mas que existe a concluindo live. só. Isso, mas Desculpa aí. concluindo, você nunca vai falar que existe a live. Essa não é a técnica, entendeu? A técnica para... É até um pouco mais aprofundado aqui, porque muita gente ainda não está no upselling. Mas a técnica para live, cara, segue o que o Flávio fala, entendeu? Você nunca fala da live. Você vende o wall como se é o wall a venda, entendeu? Você vai vender o wall normal. Depois que você vender o wall, que você vai para a parte da live, entendeu? Não tem professor? Não, fica tranquilo. Cara, é o mesmo argumento que você usava há 2 semanas atrás, quando não tinha live, entendeu? É o mesmo argumento. Você continua igual, é a venda normal. A live, ela é um upselling, entendeu? Depois que você fez a venda, você vai por upselling, que daí é um extra. Daí que você puxa a técnica da live, entendeu? Que daí tem... Quem tiver no upselling lá, o Flávio explica tudo, não vamos aprofundar muito nessa parte, que essa parte é mais avançada um pouco. Mas, cara, a técnica é o wall, entendeu? É a mesma técnica de sempre, entendeu? Você não tem que adiantar que tem professor, adiantar, sondar se o cara que é professor para adiantar se tem professor, que daí você perde a venda da wall e da live, entendeu? Se você quiser vender antes os dois, você perde os dois, porque o valor é muito mais alto, entendeu? Não é mais R$ 95. Então, você vende primeiro o wall, depois que terminou o wall, você vai para a live, entendeu? Otária, Inclusive, e aí então, desculpa, Márcio, peraí. Então, se uma pessoa fala que é intermediário, né? Como é que a gente já conduz o speech para que a pessoa não venha com essa de eu quero conversação, ou se a pessoa entendeu lá que o que falou não deu, né? Como é que você fala? Fala aí, depois eu falo o meu também. Em que sentido? Não entendi. Se você tá na conexão com a pessoa e falou, eu já fiz até o intermediário, meu inglês já não é tão ruim, tal, não sei o quê. Como é que você vai falar ali no speech para conduzir a pessoa para ela não vir com essa coisa de, para mim é conversação, quero falar com o professor, entendeu? Uhum.
Cara, eu foco muito que a parte das situações reais mesmo do dia a dia, né? Que a plataforma ela traz situações reais, que ele vai praticar escuta, conversação, porque o cara com nível intermediário, cara, ele falta muito escuta, falta muita conversação. Os cara vem, mas não tem professor, eu preciso praticar conversação. Você fala, não, mas cara, peraí, como que tá o teu nível de inglês hoje? É nota 5, nota 6. Cara, então você ainda precisa de muito vocabulário, você precisa ainda praticar a tua escuta. A conversação é o último nível, quando você estiver lá em cima, com a tua técnica bem apurada, escutando bem, daí sim você pratica. Mas mesmo assim, a plataforma ela traz muita prática de conversação, muita prática de conversa de dia a dia. E aí, ainda assim, a gente tem um guia de pronúncia ali na plataforma, que esse guia de pronúncia, você sempre está praticando tua pronúncia, está desenvolvendo ela para você não errar a tua pronúncia. Então, a plataforma ela é toda voltada nessa parte de conversação, melhorar teu vocabulário, para quando você conversar com as pessoas, você estar apto, entendeu? Porque o que acontece? As pessoas, muitas vezes, as pessoas entendem, mas não falam inglês, certo? Aí o cara vai falar para você, certo? Então, porque o que acontece? A pessoa não tem o vocabulário. Para entender ela, você pega o contexto, mas para falar, você não tem o vocabulário para montar as frases, entendeu? Então, você precisa de vocabulário para conseguir desenvolver a tua conversação. Eu foco nesse sentido. Não abrir a boca do professor, entendeu? Tranquilo, então. Outro Então, a cenário. partir de hoje, não falo mais. Antes não fala, né? Eu só estava falando, Tarek, nessas condições aí, né? Depois de exaustivamente, mas aí, tranquilo. Se você puxar isso numa reunião com o Flávio, ele vai te descascar. Simplesmente assim. Então não foge da técnica. Cenário. Segue o cara que está há 30 anos no mercado fazendo isso. Não, tá tranquilo. Vou tentar rapidinho pintar um outro cenário de alguém que na conexão me falou, não, mas eu sou intermediário, ou sei lá, eu concluí o curso de inglês. Como é que tá teu inglês? Eu concluí a cultura inglesa. Na minha cabeça eu penso, legal, vem aqui então para o Canadá, por exemplo, ver se você consegue falar, né? Mas obviamente que eu não falo isso. Então, na prática, não serve de nada, né, gente? Vocês sabem disso. Então, você pega uma pessoa assim que ela acha que ela é, assim, aquela Coca-Cola toda, e aí você vai só alinhar o teu speech um pouquinho mais acima para que ela pense, né? Isso aqui não é aquele basiquinho que eu já estudei lá na cultura inglesa, entendeu? Então, eu acho, Márcio, que talvez o erro esteja nisso, tá? Em você realmente não deixar nem aquela objeção ser criada na cabeça da pessoa. Então, eu vou falar assim, então, justamente, que bom que você já tem a base, né? Que você já trouxe a base aí, porque você se formou na cultura inglesa. Aqui é outra pegada, é bem mais objetivo. Então, a gente vai te colocar ali nas situações reais. Aí eu falo, tem o módulo A, B ou C. Aí eu uso de exemplo o que ela quer, né? E aqui você vai aprender no dia a dia mesmo, não é o dos livros, do guia de vocabulário e gramática. É como o nativo fala. O inglês, o americano, o homem, a mulher, mais velho, mais novo, negro, branco, cada um tem um sotaque. Você vai ser exposto a tudo isso, e a gente vai te colocar em situações reais ali e te ensinar não só o vocabulário, mas o contexto geral da coisa, né? E aí, então, os professores que são nativos, né? Para você que está me falando que seu inglês já é um pouquinho melhor, pô, legal. Me fala uma coisa, se você assistir uma aula toda só em inglês, se você assistir, por exemplo, um filme no Netflix todo só em inglês, como é que é? Você entende tudo? Duvido que a pessoa vai falar que entende, né? Mas vamos dizer que ela fale que entende. Que bacana! Então, olha só, para você já assiste as aulas direto no modo só em inglês. Você vai ter uma aula super avançada com professores nativos, toda em inglês, em assuntos extremamente pertinentes para o adulto, né? Gerenciamento de tempo, de pessoas, ambiente profissional, etc, etc. Percebe como eu elevei completamente o nível? Né? Você pode tanto falar de um jeito que ensina assim, fulano, já que você não sabe inglês, a gente vai te ensinar ali do beabá, vem com a gente bonitinho, como você pode falar, cara, que bacana que teu inglês já é bem avançadinho, tem uma aula que vai te desafiar pra caramba. E aí você reduz em muito a chance da pessoa falar, mas cadê o praticando com o professor? Entendeu? Então, na verdade, é muito mais sobre não deixar criar essas objeções, do jeito que a gente vai apresentar para a pessoa. Faz sentido? É o que eu queria ouvir mesmo, acho que é por aí mesmo. Explorar o que não sabe nada e explorar o que acha que sabe. Exatamente. Por aí. Valeu, obrigado. Maravilha, pessoal. Vocês acharam que foi produtiva a aula? Porque pelos podcasts o speech é um ponto que é importantíssimo, né? A gente percebe. Então, espero que tenha sido bacana. Cíntia, pode falar. Boa tarde. Ô, Ju, a gente estava numa outra reunião antes, eu estava conversando com o Tarek sobre isso, que o Tarek, ele sempre fala que quando ele
parou e escreveu o próprio speech dele, que ele antes usava, não lembro de quem, mas ele usava de alguém. Quando ele escreveu o próprio speech dele, né, as coisas mudaram para ele. E eu falei que eu já tentei usar alguns speeches, para mim não funcionou, outras partes também, enfim. Mas, por exemplo, eu sei que a gente tem que fazer o nosso, mas porém depende. Por quê? Essa semana eu comecei a ligar nos Estados Unidos. E o Tarek falou, assiste a sua entrevista dos Estados Unidos, está no YouTube, que você disponibilizou. Aí eu assisti, eu nunca liguei lá, eu estava super tensa. Eu tenho uns referidos de lá faz um tempo, eu não ligava de jeito nenhum, porque eu estava super tensa, sem motivo, né? Mas enfim, tava. Aí eu falei, beleza, eu transcrevi só a parte do seu speech e tal, porque eu gostei muito, assim. E eu sei que, às vezes, eu já tentei fazer uma vez, por exemplo, do Diego. Para mim foi um desastre, foi péssimo, péssimo. O seu, para mim, funcionou. Inclusive, obrigado. Fiz 2 matrículas, uma segunda e uma terça. Obrigada. Então, eu queria saber, porque eu sei que o ideal é a gente escrever, mas, por exemplo, e eu sei que com o tempo a gente vai mudando. Na segunda entrevista, eu já falei poucas coisas mais diferentes do que você faz. Mas, assim, isso não é um problema também, né? Tipo, se você se sente à vontade, também não... Porque, para mim, de verdade, obrigada mesmo, porque lá funcionou, sabe? Que bom, fico feliz. Não, se a minha casca coube para você, né? O sapato é o mesmo número, usa, e naturalmente você vai acabar adaptando nas suas palavras, no seu jeito, nos seus exemplos, né? Tudo bem, entendeu? Inclusive, Tarek, tem uma aula, não sei se você já mandou para ela, que a gente fez, eu acho que você estava junto, eu, você e o Triane, que a gente deu uma aula sobre o perfil do cliente nos Estados Unidos e tal. Manda para a Cíntia depois. Eu acho que eu não mandei no grupo essa aula, eu não participei dela, mas me manda que eu mando. Na verdade, Cíntia, eu falei que eu mudei o meu speech, mas o esqueleto ainda era o do Eduardo quando eu mudei, entendeu? Só que, em vez de falar as palavras que ele falava, do tio Dudu, essas coisas, eu falava do meu jeito. Eu comecei a mudar, eu apaguei, eu já tinha toda a base, então eu fiz do meu jeito, entendeu? Então, mas não que eu não peguei vários pontos da entrevista dele, entendeu? Então, mantém, entendeu? Tá dando certo. Tanto que as primeiras assim, matrículas minhas... Eu ainda não me sinto segura, sabe? Para, tipo, escrever, eu sei, entendo a plataforma e tal, mas eu ainda não me... Um dia vai acontecer, mas agora não, sabe? Eu da Ju, no momento, tá funcionando para mim, sabe? Se funcionou, continua. O time que tá ganhando não se mexe. Eu falei com o Tarek que tem algumas diferenças, porque eu sou mineira, né, Ju? Então, o nosso sotaque é diferente, tem coisa que eu não falo, mas só isso mesmo. Cíntia, time que tá ganhando não se mexe. Exato. Então, mas, ó, rapidamente um gancho. Olha o que a Cíntia falou agora. Eu sou mineira e tem algumas coisas que eu não falo. Olha que interessante isso. Teu speech, o teu 7 passos, ele tem que ser você, entendeu? Eu não consigo falar gíria de mineiro. Eu sou paulistana nata, eu fico falando cara, beleza, entendeu? Sou eu não vou fingir que eu não sou essa pessoa. Então, isso é muito importante também, tá? Nos seus 7 passos e no seu speech. É esse ponto, inclusive, né? Tipo, é copiar o speech dela, a base dela, mas pegar do teu jeito. O teu jeito de falar, o teu jeito mineirinho de falar, entende? Então, fazer do teu jeito, né? Você vai voar nos Estados Unidos, que é cheio de gente de Minas lá? É isso aí. Beleza, pessoal. Mais alguma perguntinha? Não? Dá para... Vamos encerrar por aqui. Encerrar? Eu vou também, então, Tarek, eu vou te mandar o link da entrevista, daquela reunião sobre os Estados Unidos, tá? Para quem é do meu time, lá no canal de comunicação, você vai na lupa e coloca, sei lá, alguma coisa assim, você vai achar. E também, só para avisar vocês, no final de cada dia mesmo, assim, quando a gente fecha essa salinha, na madrugada é quando eu baixo essas reuniões que a gente faz, tá? E aí a gente já tem um playlist com as reuniões dessa semana, especificamente o intensivão da matrícula. Então, eu vou mandar para o Tarek esse link. Já tem a reunião a primeira, da segunda-feira, que foi a apresentação e conexão, e também já tem a de ontem, que foi a da DI. Aí, quando vocês acordarem amanhã, vai ter a de hoje aqui também, tá bom? Quando vocês menos esperarem. Porque é tudo na madrugada, essas coisas. Beleza? Show, galera, é isso. Vamos lá, já passamos aí pela apresentação, DI, speech, vocês já estão completinhos aí para meter matrícula, né? Então já pegaram passos importantes aí. Amanhã a gente vai falar do fechamento, que é essencial, tem muita gente que às vezes se perde no fechamento também, e depois referido à validação ali, mas o esqueleto ali, esses 3 pontos são importantíssimos aí, com esses 3 pontos vocês já estão craques aí para matricular.
Beleza? Valeu, Bora então. lá que começou a A semana salinha agora. vai ficar aberta, porque é a sala da matrícula, tá bom? E a gente se Ó. encontra aqui, então, no PTL. Beleza, pessoal? O comentário. Quarta-feira. Ó, os ursos e os challengers estão à beira do os ursos e os climbers estão à beira do challenger. Essa semana aí, as duas equipes vão tornar challenger, né? É, ó, semana que vem eu e o Tarek vamos aparecer de mochila e lancheira para vocês antes da reunião da UEM. Que a gente brinca que é a Universidade da Matrícula. Eu falei, já estou preparando minha mochilinha, minha lancheira para assistir às aulas. Realmente é uma semana importante para as Falta um duas. terço para os dois. Falta um terço para os dois. Ó, Vamos tem que levar a correr. maçã também, hein, É. professor. E assim, gente, mais do que isso, o terço da equipe significa você bater no teu terço, a tua estrela, né? Então, leve a sério o teu compromisso aqui dentro. Hoje é quarta-feira, não banguela, não é para deixar para amanhã, é para hoje. Finge que hoje é terça, hoje é a tua terça. Qual é a tua meta? É a tua terça para você bater tua meta, tá bom? Beleza? Então, até mais. Vou parar a gravação e vou deixar a salinha aberta. Valeu, galera.